Que o Senhor o abençoe, que o Senhor continue a lhe dar aquela força, aquela energia e que a paz do Senhor o acompanhe durante esta semana. Desejamos boas-vindas em nome da igreja, em nome de todo o acionato que faz parte aqui da direção da igreja. Que o Senhor abençoe a si e o seu esposo, o irmão Leandro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meu irmão. Bom dia. Feliz sábado. É um privilégio quadruplicado estar junto à igreja. Nós estamos vindo pela 5ª vez nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou muito agradecida e principalmente me sinto muito responsabilizada. Eu não lembro o nome de todas as pessoas, mas eu orava pelo rosto que eu via. Eu lembro dos rostos. Eu orava. Pedindo a Deus por vocês, pelos filhos. Nesse último mês oramos muito por Duda. A escola de profetas toda se ajoelhou 2 vezes por dia para orar por ela. E foi a primeira pergunta que fizemos ao chegar de volta na Europa, pedindo a Deus, Senhor, como está a menina? E a mãe me falou ali na porta que ela está bem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus ama seu povo, cuida de sua gente. E Ele ampara, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estivemos nessa viagem à Europa, pela Holanda. Eu ouvi de lá de dentro que temos irmãos da Holanda aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Estivemos ali, as igrejas se reuniram e nós tivemos uma pequena multidão da programação que teve ali durante aquele tempo. E o assunto era o clamor da meia-noite. Eles escolheram um excelente assunto. De nossa casa, adoeceu. Mamãe teve um AVC, ela não fala, ela não anda, ela não come. Nós temos que alimentá-la, né? E o AVC é uma doença muito triste, porque ela é muito humilhante. Porque a minha mãe entende tudo, porém não pode se mexer, né? É uma doença muito triste. E eu me lembro que a minha mãe foi motivo de extrema oração durante muito tempo, de toda a nossa família. Mamãe combatia duramente o trabalho da igreja. E eu rogava a Deus, Senhor, me dá minha mãe mais um tempinho. Não leva minha mãe, por favor, Senhor. Me dê ela mais um tempo para a gente lutar por esta situação específica. E Deus nos deu uma mãe mais um tempo. E hoje a mamãe aceita, pela graça e poder de Deus, toda a mensagem adventista. E eu louvo a Deus por isso. Deus é muito misericordioso, né? Muito misericordioso. E eu tenho a alegria de dizer para vocês que a gente não veio no primeiro semestre, mas veio no segundo, mas com boas notícias. A minha mãe, ela tem, pela graça e poder de Deus, a oportunidade de poder dizer que é adventista também. E eu louvo a Deus por isso. Abramos a nossa Bíblia, por favor. Ok, vamos abrir a nossa Bíblia então, por favor. Eu preciso que você abra a sua Bíblia num ponto de Mateus. Por favor, o livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Meu bem, pode colocar aquela imagem para mim, que eu te pedi? Mateus 16. Eu ouvi o quarteto cantando. E nós cantamos também como igreja, pedindo que da igreja o fundamento é Cristo, o Rei dos Reis. O Senhor Deus, na sua misericordiosa bondade, deu a palavra da vida para seu povo. E a palavra faz com que pessoas possam ir à fonte e realmente serem alimentadas por Deus. Que agora, ao abrirmos a Bíblia, sejamos alimentados mesmo na misericórdia de Jesus. Mateus capítulo 16, por favor. É uma conversa de Jesus com seus discípulos, mas principalmente com Pedro, verso 18. Antes de ler, por favor, eu queria orar com você. Vamos ler
Eu quero orar com você. Senhor Deus de misericórdia, amado Pai, estamos na tua igreja, Senhor, a tua igreja, com a tua Bíblia, com o teu povo. Nós não podemos ficar sem o teu Espírito. Clamamos que o Senhor se derrame sobre nós de forma poderosa, Senhor. Que o Senhor retire de nós qualquer coisa que impeça que essa palavra faça a diferença que precisa ser feita. Também te peço pelos alunos da Escola de Profetas, te peço pelas outras igrejas, por todos os teus filhos na face da terra. Ajuda-nos a estarmos, Pai de amor, com o mesmo poder que estamos pedindo a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz o seguinte em Mateus 16, verso 18. É o que diz. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por favor, abramos a Bíblia também em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 tem uma outra informação que combina com esta informação de sua igreja, a igreja de Deus. Efésios capítulo 5, na linguagem de Paulo, que tinha a mesma cabeça de Jesus. Paulo tinha o mesmo tipo de posicionamento que Jesus, sem sombra de dúvida, nos deu a seguinte informação. Efésios 5, 27. Ao compará-la com a esposa, mulher em profecia é a igreja, o Senhor Deus diz o seguinte: a fim de apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olhe para cá, por favor. Meu bem, pode colocar aquela imagem para mim? Já pode pôr. Tá. Deixa eu comentar uma coisa com você. Jesus olhando para Pedro, ele disse, tu és Pedro. Depois, certamente virado para si mesmo, ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele completa, se ele tivesse dito só isso, já bastaria para nós entendermos que a igreja não vai ruir. Mas ele completou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Deus quer dizer com isso? Quer dizer que não tem chance dessa igreja que você frequenta acabar. Não tem. A igreja fraca e defeituosa, como é objeto puro do amor de Deus para sempre. Deixa eu lhe comentar uma coisa. Desde o início da história da Terra, o grande desejo de Deus é que Ele tenha e consiga gente vitoriosa. O desejo de Deus era que todos se tornassem vitoriosos, sim ou não? Sim ou não, gente? Esta é a linha do tempo que eu já passei com vocês algumas vezes quando eu estive aqui. Nesta linha do tempo, aqui está a história toda da humanidade. Aqui você encontra os dois grupos de seres que habitam nessa terra. O grupo do assim diz o Senhor e o grupo do assim eu penso desde o início, desde lá do céu. Esta situação de termos dois grupos de pessoas, dois grupos de seres no universo, ainda que sejam anjos, esta situação é uma situação que sempre foi objetivo de Deus de resolver. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Este grupo aqui do assim diz o Senhor era um grupo pecador ou não? Sim. Este grupo do assim eu penso, a família de Caim, descendentes de Caim, eram povos pecadores? Sim ou não? Sim. Mas qual a diferença entre um grupo para o outro? Os dois grupos eram pecadores, sem sombra de dúvida. Mas qual é a diferença, então, se eles dois eram pecadores diante do céu? A diferença era o cordeiro. Era o desejo de servir a Deus. Era a não oposição às coisas do céu. Veja, numa igreja todos somos pecadores, sim ou não? Mas qual a diferença entre pecadores que vão entrar no céu e pecadores que não vão entrar no céu? Ter o cordeiro. Ter o cordeiro faz toda a diferença. Por isso, a igreja é fundada em cima do cordeiro. A igreja de Cristo, a igreja defeituosa. A igreja com problemas. Agora deixa eu lhe perguntar. Desde o início, o grande desejo de Deus, ao separar um povo, foi que este povo ajudasse esse. Sempre foi o desejo de Deus que este povo, que tem o cordeiro, ajudasse este povo. Porque este povo aqui combatia este, sim ou não? E por que combatia?
O povo do assim eu penso combate o povo do assim diz o Senhor. Por quê? Eu quero que você pense. Quais são os motivos? Sim, inveja. Que mais? Que mais? Conveniência. Que mais, gente? Quais são os motivos que existe guerra entre um lado e outro? Vidas diferentes, poder. Muito bem. Pensamentos diferentes. Líder diferente. Deus é um líder de um, Satanás o líder de outro. Essa é a realidade também. Mas vocês compreendem que chegava ao ponto da ira ser tão grande desse lado, a ponto de matar os que estão aqui. Para alguém ter coragem de matar, primeiro começa não aceitando, depois detestando, depois odiando. Sim ou não? Nós temos que tomar muito cuidado com o que temos no coração, senão estamos no processo de tentar matar alguém. No final, quem ficará contra o povo de Deus? O próprio povo de Deus. E por que ficarão? Nossa, está certíssimo. Agora, por que este povo de Deus passa para esse lado? Por quê? Porque é conveniente, porque não estão mais com o cordeiro. Isso é muito sério, gente. Você quer saber e entender para onde está caminhando? Analise as emoções, os sentimentos. Deus mandava para seu povo os profetas. O que o próprio povo de Deus fazia com os profetas? E por quê? Porque o profeta falava algo que eles não gostariam de ouvir. Tomar uma posição como essa é uma posição muito difícil. Falar sobre isso é entrar no desagrado. É sofrer represálias. É entrar em angústias de todos os tipos. Por isso é melhor não falar. Nós pensamos assim, é melhor não falar. É melhor eu não fazer isso para eu não entrar em desagrado. Mas quando você tem uma responsabilidade, um chamado de Deus, você não tem como dizer não. Deus chama Isaías e diz, Isaías, você vai profetizar nu. Vergonhosamente, a Bíblia retrata que Isaías teve que profetizar nu. Para Ezequiel, Deus chama e fala, vem aqui, Ezequiel, você vai comer pão assado em cima de fezes humanas. Ezequiel ficou tão chocado, porque choca, né? E disse assim, Senhor, não daria pelo menos para eu assar em cima de brasas de um boi? Deus falou, ok, pode ser. Mas por que Deus pediu que Isaías profetizasse nu? Por que comer um pão assado em cima de brasas desta forma? Porque Deus queria retratar quão duro e ruim era o povo. O povo que tomava seu nome. E os profetas não tinham mais... Quem toma uma posição como essa, tem que tomar o que está escrito e fazer, independente se agrada ou não. Mas essa é uma das coisas mais difíceis de fazer. É mais difícil do que comer uma coisa muito ruim, mais difícil do que ficar aleijado. E eu garanto para vocês, porque eu faço isso há 50 anos. Quem gostaria de ouvir João Batista? Hoje é bonito falar dele, mas ninguém gostava de ouvi-lo. E por que não? Quem que aceitava ou queria Jeremias? Jeremias foi mandado no momento terrível da história da terra. Isaías ainda era um profeta messiânico, mas Ezequiel era um profeta de juízo. Elias, um outro profeta de juízo. Eliseu, um profeta manso, mas foi para outra época. Que tipo de profeta você deseja para a sua vida? Que tipo de profeta te agrada? Que tipo de profeta você aceita? Qual é o que você não combateria? Qual é o que você aceitaria e não olharia torto? Isso é muito sério, porque isso é entre seu povo e sua igreja. Deixa eu lhe fazer uma comunicado. Vocês pediram que o assunto fosse a identidade da igreja.
E é o que eu preparei pela graça e poder do Senhor. Mas deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu não sei se eu já preguei algo mais sério. Eu fiquei com muita vergonha de Deus ao estudar sobre o que eu tive que estudar. Porque o Senhor não casará com a parede, a igreja física. Deus casará com a igreja orgânica. Quem é a igreja orgânica, irmãos? Somos nós. Esta igreja sem mácula e sem ruga é gente. Não é a parede. Não são as doutrinas, simplesmente. São pessoas. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando Deus disse assim, ó, isso que me alegra, quando Deus, foi Jesus que falou, tu és Pedro, e depois disse, sobre esta pedra edificarei a minha. Gente, não tem jeito. Vai vencer a igreja pela graça e poder do Senhor. Mas vai vencer o quê? Ouçam aqui. Há algum tempo atrás, tinha um jargão que se dizia e se falava e se repetia, dizendo assim, ó, não adianta, o bem sempre vence. Vocês já viram isso? Sim ou não? Hoje em dia a gente já tem um pouco de dúvida, né? Porque parece que o mal vence. Mas, queridos, na ótica de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai vencer. E quem é este ela? É você. Você, igreja. O que vamos falar aqui, discorrer esta semana, é sobre você. E eu pedi que meu esposo fizesse um apanhado de algumas coisas que as pedras estão falando, não só a igreja. E nós precisamos ver em que contexto você e eu estamos envolvidos como igreja. E o que é que Deus gostaria que fosse feito? Como é que o Senhor Deus gostaria que as coisas acontecessem? Isso é muito, muito, muito delicado, muito sério. Quando nós temos esta informação celestial de que sua igreja não vai perder, isso deve nos dar alegria, isso deve nos dar força, isso deve nos dar ânimo. Mas também devemos ser altamente responsabilizados para pedir a Deus que Deus, na sua misericórdia, se levante em nosso favor, nos ajude a compreender e a entender. Por isso eu queria te pedir um favor. Enquanto os rapazes estão colocando o material ali, eu queria pedir a você que, em nome de Jesus, abaixasse sua cabeça e pedisse, Senhor, me livra dos sentimentos que não são seus, para que a palavra possa cumprir aquilo que prometeu nesta manhã. Essa oração é só você e Deus. É só você e Jesus. O Senhor se importa. Você é a igreja dele. Por favor, é só você. Pode colocar o PowerPoint para mim, por favor, meu bem. Senhor Deus, em obediência a Ti aqui estamos, todos nós, Pai, o Senhor disse que a gente deve vir à igreja no sábado, adorar ao Senhor. E em obediência a Ti eu vim pregar também, adorando a Ti. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor seja conosco agora. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos ajude, Senhor. Arranque de nós o que não é Teu. Expulsa qualquer sentimento ruim, qualquer miséria que Satanás colocou para tirar de nós a vitória que Jesus já disse que tem para dar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu não sei se vocês têm a coisinha de passar. Desafios da identidade da Igreja Adventista. O que é uma identidade? Identidade compreende algumas situações relacionadas ao grande trabalho que Deus espera de você. Quando alguém pede, me dá sua identidade, me diz quem é você. Você tem que falar sobre o seu passado, de onde você veio, seu nome, seu sobrenome. Para você identificar-se diante do mundo no emprego, você tem que dizer o que você estudou, quais são as bagagens que você carrega. Não é diferente, muito obrigada, meu irmão, com a Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem uma identidade. Qual é a identidade da Igreja de Deus? Ressaltando e lembrando todo o tempo. Quando dizemos Igreja de Deus, estamos falando de pessoas.
São pessoas. Qual é a identidade da pessoa? Por favor, dê uma lida aqui o que está escrito a nosso respeito. A igreja revestida de Cristo é sua depositária. Jesus entende-a como depositária, na qual as riquezas de sua misericórdia, amor e graça se hão por fim se revelar. De que maneira? De que maneira, gente? Olhe bem, na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento, na tua história, as riquezas, amor e misericórdia de Cristo serão reveladas plenamente. Quer que eu te conte uma coisa? Eu nunca tinha entendido isso. Eu entendi recentemente que a Igreja Adventista terá jovens completamente vencedores, baseados naquele texto que diz no final do livro de Malaquias: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu nunca tinha entendido o texto da maneira como eu entendo agora. Que as crianças, elas terão a mente dos pais da igreja. Nós teremos gente vencedora aqui dentro da igreja. Você consegue entender isso? Então, hoje o que nós estamos vendo, que nos abala, vocês terão, pela graça e poder de Deus, filhos totalmente convertidos. Isso é uma realidade, porque Deus diz plenamente. Deus terá casamentos plenos, Deus terá vidas plenas, Deus terá jovens plenos, Deus terá pessoas plenas. Acredite nisso. O que mais? Testifico aos irmãos que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra que ele confere o quê? O que diz ali? O que é suprema atenção? O que você entende? Deus tem todos os planetas, Deus tem todas as galáxias, Deus tem os mundos não caídos, Deus tem milhares de anjos, somos um pedacinho no universo. E aonde está a suprema atenção de Jesus? Aonde está? Gente, vocês precisam entender esse texto. O texto não diz que é o planeta todo, ele diz que é a sua... Quem é a igreja? É você. Quem é que ele tem suprema atenção, que não tira o olho nunca? É você. De todo o universo, tem a suprema atenção de Cristo há 6.000 anos. Agora, olha isso daqui. Nós estamos no mundo em crise. A Igreja de Deus está no mundo em crise. Irmãos, como nunca aconteceu na história da Terra, 2025 foi o ano mais duro que o planeta Terra já passou. A igreja está dentro deste mundo, Tiago. Este mundo, a comunicação que se tem é que nunca houveram tantos problemas no planeta Terra como agora. Um grupo de cientistas se reuniram em 2024, no final de 2024, e fizeram um prognóstico que eu vou colocar ali para que vocês vejam. Dê uma olhadinha, por favor. Hoje se fala de paz, como nunca se ouviu falar, mas estamos envolvidos em destruição também como nunca se ouviu falar. Nunca aconteceu o que vocês verão agora. Por favor, observe isso aqui. Não estou falando só dessas guerras, que deu uma leve, né, um momento de paz. E nós sabemos que quando ouvirmos falar de paz, repentina destruição. Você acredita nisso quanto? Quanto você acredita nisso? Foi Deus que nos explicou isso para que estivéssemos sabendo antes das coisas acontecerem. Nós sabemos que não estou falando disso daqui. Eu estou falando de algo que aconteceu este ano. O quê? Dê uma olhadinha para que você possa entender. Olha, presta atenção. Eu vou voltar aqui um pouquinho, que acho que está um pouquinho... Para que você possa compreender a seriedade do que eu estou dizendo, os números de conflitos em 2025 subiram de forma tenebrosa. Olha, de acordo com o Instituto de Pesquisas de Paz de Oslo, em 2024 tivemos 61 conflitos no mundo. Só que subiu em 2025 para quanto? Quantos de vocês sabiam disso? Isso me impressionou tremendamente, mais do que dobrou. Nós temos mais gente em guerra no mundo do que se pode imaginar. E o que se pode entender? É isso daqui, ó, para que você possa compreender a seriedade disso. Aqui eu coloquei as guerras que mais trouxeram falta de condições ao planeta. Seria interessante que, ao terminar hoje este momento, você pudesse fazer um search para achar estas informações que eu passei. 161 países, 161 locais em guerra. Você fala que tipo de guerra? Guerra civil, guerra real, guerra onde se usam armamentos bélicos, guerras onde se usa enxada e pá. Mas eles estão em guerra. Agora deixa eu comentar com você. Nós estamos, como povo de Deus, construindo muros
ou pontes entre os dois lados. O que nós estamos fazendo? Qual é a atitude que nós estamos tomando como igreja de Deus neste cenário tão terrível? Deixa eu lhe comentar uma coisa que tem preocupado a igreja. Quando se busca a palavra identidade da igreja, a igreja tem escrito alguns livros. A igreja, eu digo, como instituição. E tem escrito alguns livros. E alguns dos livros trazem esta informação que eu estou passando aqui agora. A igreja está preocupada, a instituição, com o que está entrando em nossa cabeça. Por exemplo, dá uma olhada aqui. O adventismo está envolvido em hiperrealidade. Quantos de vocês já ouviram falar disso? Talvez vocês não tenham ouvido falar com tanta veemência, mas vivem na hiperrealidade a maior parte do tempo. O que é hiperrealidade? Dê uma olhadinha, especificamente quando uma consciência perde sua habilidade de distinguir entre a realidade e a fantasia. Como assim? Hoje nós estamos vivendo numa época em que o certo parece o errado, mas não é só isso. Onde as pessoas têm coisas falsas, vivem coisas falsas e agem como se elas fossem verdadeiras. E nós estamos aceitando sem problema nenhum. Aliás, nós gastamos muito dinheiro para ter estas coisas que são falsas, mas que parecem verdadeiras. Por exemplo, vocês lembram disso? Quantos de vocês se lembram disso? E muita gente aí de fora, que não tem nada a ver com Bíblia, está preocupado com isso. Livros têm sido escritos para esse tipo de situação. O que é? Existe um conflito entre a representação e o real. As pessoas se importam agora em ter e não ser. Elas se importam de parecer, não ser. O que mais? Há um simulacro, há uma simulação da realidade. As pessoas elas querem parecer com coisas ou ter coisas que dê impressão que elas são. Qual é o grande problema disso na área espiritual? Exatamente. Cuidado, com muito cuidado. Olha aqui, ó, o consumismo, ideia da marca para representar o real. Se paga um absurdo por um tecido do mesmo que outra mais barata por causa da marca. E por que se faz isso? É realmente qualidade? O que é que está acontecendo conosco? Nós temos que pensar a simulação de algo que nunca existiu. É um engano autêntico. Nós estamos envolvidos nisso. E de que maneira? O que é hiperrealidade? Leia isso comigo. Hiperrealidade é o conceito de que as simulações ou representações de uma coisa podem se tornar mais reais do que a própria realidade original, a ponto de serem substituídos. Olha isso. Você já não se perguntou por que é que estamos usando unhas postiças, cílios postiços, corpo postiço? Por que estamos fazendo isso? Não é só um desejo de estar bonito. E nós temos que fazer uma grande diferença, tremenda diferença. Gente, presta atenção, só para que vocês vejam. Não tem nada a ver com vaidade. Cuidado não é vaidade. É importante cuidar-se. Deus não está falando disso. Eu estou falando de fazer uma substituição de algo por outro. E então aquilo vai nos acostumando para quê? Lembra, você tem que pensar como e onde a igreja está colocada neste momento. Dê uma olhadinha. Você já não sabe mais o que é real e o que é ilusório. Você tem uma dificuldade para trabalhar em cima disso. Nós estamos sendo desfeitos. Existe uma situação muito ruim. Por isso que hoje, quando alguém fala ou comenta, você tem dúvidas. Porque essa dúvida relacionada à vida passa também pela fé. Olha isso aqui agora. Dá uma olhada nessa foto. Tente entender esta foto. Há uma tempestade vindo. Há um problema acontecendo, mas as pessoas continuam fazendo o quê? As pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. As pessoas não estão notando. Olha esse quadrinho, essa charge aqui. Às vezes eu fecho os olhos e penso, nada disso é real. Estamos presos no mundo paralelo de puro pesadelo. Ai, para um pouquinho. O detalhe é que não dá para acordar. Você está percebendo que o mundo está rápido demais, você está dentro do roldão e não está notando, mas você, igreja de Deus, você tem que perceber. Você tem que notar o que é real e o que não é real. Você tem que saber quando existe um discurso de um presidente de uma nação imensa, quando ele está falando algo e que realmente aliás, não se nota mais,
que é cumprimento de profecia. Você é o povo da profecia. Nós estamos sendo acostumados a coisas que nunca deveríamos ter sido acostumados. Qual é o efeito disso na fé? Acreditar em coisas que são irreais. Qual é o efeito disso? Abandono da fé e adesão ao fideísmo. O que é o fideísmo? Não existe razão. Imagem é tudo, ser é nada. Ter em lugar de ser, status é mais importante do que... É importante você ser aceito. Não é importante você ser realmente quem deveria ser. Ilusão do que é imaginário é real. Baixa comunhão por acreditar que gotas alimentam. Falsa segurança e insegurança falsa em verdadeira falta de segurança. Gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar a quem você não gosta o que você não é. Essa é a realidade do mundo em que estamos vivendo. Dá uma olhada nessa outra imagem. Por favor, observe esta imagem que eu coloquei aí. Nós estamos com um muro sem graça, com uma cerca horrorosa, com uma corrente amarrada por um cordãozinho fácil de arrebentar e ainda apresentamos um cartão para fechar. Gente, o mundo está acabando, sim. É verdade mesmo que o mundo está acabado. É verdade mesmo que não temos segurança em absolutamente nada. Não há segurança. Olha aqui. Contrafação. O meio de engano de Satanás, confundir a verdade com o erro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe muito bem a Bíblia, a ponto de que se ela fosse tirada hoje, se ela fosse tirada da sua casa, você saberia defendê-la, sem precisar dela aberta na sua mão? Seus filhos conseguem fazer isso? Seus filhos têm capacidade de pegar a Bíblia. Gente, a Bíblia será tirada ou não? Sim. Daqui a quanto tempo? Meu bem, eu preciso que você coloque, por favor, aquele material dos Estados Unidos. Há uns dias atrás, as pedras falaram. Tem um ano exato, que um grupo de cientistas dos mais renomados do mundo, que eu senti muito que não tenha sido adventista que tenha feito isso, fizeram um documentário a respeito do que eles estão vendo no planeta Terra. E disse, nós não estamos entendendo por que ninguém está fazendo nada. Mas você e eu, que somos adventistas do sétimo dia, temos que entender. Por que ninguém está fazendo nada? Porque o povo... É um plano de Satanás que todo mundo fique quieto enquanto ele destrói. É o plano de Satanás, que ele tem a liberdade de agir enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos parados. Ele quer fazer isso. Por quê? Se ele conseguir, quem mais lhe traz problema, quem mais ele tem medo, de quem que você acha que Satanás mais tem medo? O grande poder de Deus, a suprema atenção de Jesus está na sua igreja, mas a suprema atenção do diabo também está na igreja, porque ele morre de medo da gente. Se nós levantarmos, e vamos levantar, por isso que Deus disse que a igreja não vai perder. Deus levantará a sua igreja. Entende isso? Sim ou não? Se nós levantarmos, o que vai acontecer? Como é que será? Este grupo de cientistas fizeram uma busca e descobriram algumas coisas que eu me choquei. E eu quero mostrar isso para vocês agora. Eu queria pedir a paciência de vocês para que vocês pudessem observar o que eles falaram. O que foi que esse grupo de cientistas muito renomados, vários deles doutores prontos, fizeram e trouxeram para nós. Pode colocar, por favor. Pode colocar aí. Observem isso agora e que, em nome de Deus, ao ser colocado, você tenha liberdade de poder entender o que nós precisamos entender nesta manhã, como início dessa semana de oração. Ok. Preste atenção para que você veja quão sério é e quão perto nós estamos daquilo que o próprio Deus tinha dito que haveria de acontecer. As responsabilidades gigantes que Deus colocou sobre sua igreja dentro deste cenário. Dê uma olhada, por favor, para que você possa observar e compreender a grandeza do que ainda temos para fazer nesses últimos dias. Quando Jesus comenta que o povo adventista vai terminar a obra de Deus nessa terra, chamando todos do lado errado e fazendo a coisa acontecer de forma correta, eu sei que parece difícil para nós, mas isso vai acontecer. Isto vai acontecer, mas em situações muito difíceis, em momentos muito tenebrosos. E nós precisamos estar preparados para enfrentar esse momento, porque será
Não é a igreja parede, nem ela vai existir mais. São as pessoas que vão ter, pessoas adventistas, que vão ter que passar por esse momento. Vão ter que enfrentar esse momento de maneira correta, de maneira firme, de maneira poderosa. Por favor, observe. Ok. Oh, see, can you see by the dawn's early hours, through the perilous watched, whose last and star-spangled banner yet wave, o'er land the Saudações, meus queridos americanos e amigos da América. Peço-vos que fiquem conosco até o fim desta transmissão e que não desviem a atenção para mais nada, por favor. Hoje iremos falar do que está reservado para a América num futuro próximo. A propósito, não se refere às eleições de 2024. Estamos nos referindo a algo muito mais valioso para todos vocês do que mais uma eleição em nosso país. Iremos falar do seu futuro, das suas vidas e das de seus entes queridos. Falaremos aqui de uma ameaça inevitável que é hoje muito real. E essa ameaça não é o Sr. Putin. Aos americanos e a todos os seres vivos do nosso planeta restam, no máximo, 5 a 7 anos de vida relativamente pacífica. Dentro de apenas 10 anos, não restará ninguém em nosso planeta. A causa disso não será uma terceira guerra mundial, mas a escalada das catástrofes climáticas de que ninguém está falando abertamente, mas que alguns de vocês já estão vivendo neste momento. Bem, hoje iremos falar sobre isso. Fique conosco e revelaremos a verdadeira razão por detrás. Ok. Quantos de vocês viram este documentário? Quantos viram? Só Tiago? O irmão viu também. Você viu as 4 horas de material. Irmão, você tem que ver. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Vocês têm que ouvir isso. Porque embora eles não usem um texto bíblico, eles usam todos os textos falados do que nós sabemos que haveria de acontecer nos últimos tempos. Eles provam que o mundo não tem mais jeito. Eles provam todas as catástrofes, uma sobre a outra, documentada. Por que estamos com 161 locais em guerra e por que não tem mais como fazer? Pode colocar de volta o material para que você entenda a seriedade. Você tem que assistir isso. Eu sei que demora 4 horas, divida, faça como você tiver o que fazer, mas divida o tempo e você tem que estudar. Você tem que ver isso. Por quê? Se não falarmos, o que Deus disse? As pedras estão falando. Eles estão contando o que está acontecendo no mundo e provando por A mais B quantos lugares no mundo não tem mais como sobreviver. Quantos espaços no mundo não vão poder mais ter as pessoas... Abre o ouvido agora. Não vão poder mais ter imigrantes. Vocês viram a quantidade de imigrantes que foram jogados fora dos Estados Unidos? Eu sei, vocês levantaram a cabeça bem rápido para ouvir o que eu estou dizendo. 1,5 milhão de imigrantes já foram jogados fora dos Estados Unidos. Ainda se criou uma... E olha, lembra, os Estados Unidos seria o primeiro que levantaria para ser imitado diante do mundo de como fazer e o que fazer. O mundo imita. O que foi que Trump fez? Trump criou uma plataforma onde você que é imigrante pode ir lá e ir embora sem precisar ser mandado embora. Uma multidão, 500 mil se mandaram dessa forma. Outros foram deportados. Outros, a ideia é mandar 1,5 milhão. Aí eu fui fazer um search, quando eu soube disso, para ver quantos países acham isso interessante. Você gostaria de fazer esse search? Você tem que fazer. Por que é importante você fazer isso? Você tem que fazer essa busca. Por que é importante você fazer isso? Porque tem a ver contigo. Você está aqui, há anos eu venho dizendo, para salvar este lugar. A razão pela qual você está na Bélgica é só por isso. Tua pátria é no céu, o seu endereço é no céu, você é de Deus, você pertence ao Senhor, você é a igreja de Deus, a suprema atenção do Senhor é você. Mas você não está aqui por sua causa. Você está aqui para profetizar igual Isaías, para comer o mesmo pão de Ezequiel, ainda que seja duro. Você entende isso? Mas Satanás ele vai tentar fazer de tudo para você perder o foco. Olha ali.
Os olhares do mundo todo estão desviados para a realidade bíblica. E alguns estão desviados da realidade bíblica, não para. Alguns não estão percebendo. Alguns estão, puxa, mas a Bíblia tinha razão. Outros, no entanto, falam, isso aí não tem nada a ver. Isso é enrolação. Alguns dizem isso. Avante. Vocês viram isso daqui? Alguém de vocês sabem qual foi o legado que o último Papa que faleceu deixou ao mundo? Vocês viram? Ele deixou um material chamado A Carta. Está sendo feito e programado um filme para ser lançado mundialmente, em todas as línguas. Procure isso aqui também. O que é o conteúdo deste material? É um pedido dizendo que ninguém no mundo tem condições de resolver o problema do mundo a não ser a Igreja Católica. Isso parece uma profecia, sim ou não? E fazendo um chamado para todas as famílias irem para onde? É um pedido. A Igreja Católica está dizendo diante do mundo o seguinte: nós somos José. Nós queremos de volta os irmãos para que venham a mim. Eu quero cuidar de vocês. Quem são os irmãos que eles estão chamando? Os evangélicos, o planeta todo. Isso te parece uma profecia, sim ou não? Isso é profecia pura. Isso vai ser lançado, irmãos. Isso aqui é muito sério. Olha isso daqui. Junto, Laudate Deum e Laudato Si. São os dois tipos de plataformas nos quais eles se envolveram para tentar trazer o mundo todo de volta. Enquanto, de um lado, se luta para manter a hegemonia, para se manter o poder dos Estados Unidos, por outro lado, existe uma grande necessidade de fazer com que os seres todos voltem os seus olhares para a Igreja Católica. Dê uma olhada nisso aqui. O refriador e Espírito de Deus está mesmo agora sendo... O que acontece? Olha aqui. Satanás era cheio do Espírito Santo um dia. Sim ou não? O que fez com que ele se transformasse em Satanás? Um dia ele era cheio do Espírito Santo. O que fez ele se transformar em Satanás? A retirada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair dessa terra, o que vai acontecer? Está sendo retirado gradativamente. Por isso nós estamos vendo coisas que a gente nunca imaginou que aconteceria. E, inclusive, na situação climática. Lê isso aqui. Furacões, tormentas, tempestades, incêndios e inundações, desastres em terra e mar, seguem-se um ao outro em rápida sequência. Quando ela escreveu isso? Ela escreveu isso quando nunca ninguém imaginava que isso aconteceria. Ela diz que em rápida sequência, um após outro, em todo o planeta. E vocês vão ver agora isso acontecendo. Observe isso aqui agora. A ciência busca explicação para tudo isso. E eles não têm explicação nenhuma. Os sinais que em torno de nós se avolumam prenunciam a próxima manifestação do Filho de Deus. São atribuídos a outra causa que não é verdadeira. Todas estas situações climáticas são a aproximação do Filho de Deus vindo à Terra para buscar a sua igreja, para buscar a sua gente, para buscar aqueles que lhe pertencem. Avante, olha isso aqui agora. Os homens não discernem as sentinelas angélicas que retêm os 4 ventos para que não soprem sem que os filhos de Deus estejam selados. O que é que está fazendo com que o mundo ainda não exploda? Tem 4 anjos segurando. Para quê? Para serem selados quem? Na testa quem? Quem são estes que Deus está esperando para serem selados? Deus está esperando que a gente seja selado. Os ventos estão segurando por tua causa e por minha causa. Deus já sabe, desde antes deste mundo existir, quem vai ser salvo, quem vai se perder, sim ou não? Mas Deus é tão impressionantemente cavalheiro, que ele fica andando no passo do homem para fazer o homem entender. Avante, olha isso aqui agora. Mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, lê isso aí comigo. Haverá uma cena tal de luta que pena nenhuma pode descrever. Por isso eu tenho uma pergunta a fazer para você. Ainda que se levante um homem dizendo, eu sou o ancião da paz no mundo, vai ter paz no mundo? Não. Quando disser paz, paz, haverá repentina destruição. Tudo que você ver ao redor, tudo que você enxergar, vai terminar.
O que não pode terminar é você. Avante, dá uma olhada aqui. Terríveis abalos sobrevirão à terra, e os suntuosos palácios, erigidos à custa de enormes despesas, certamente se transformarão em montões de ruínas. E não demora muito. Caso a cortina pudesse ser erguida, pudesseis vós discernir o propósito de Deus e os juízos que estão para bater-se sobre o mundo condenado, o que você faria? Caso pudéssemos ver a nossa própria atitude, temeríeis por vossa própria alma e pelas dos vossos semelhantes. Fervorosas orações e angústias de coração, quebrantado, elevantar-se-ia ao céu. Choraríeis entre o alpendre e o altar, confessando a vossa cegueira e rebeldia espiritual. Deus está falando isso para que povo? De fora ou de dentro? Por isso que eu comecei dizendo para a nossa igreja, o que nos atrapalha são os nossos sentimentos. O que nos atrapalha são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são os nossos problemas. E nós alimentamos com ódios, briguinhas, encheção de aquelas coisas todas. E se pudéssemos, mataríamos as pessoas. Não existem muitos, mesmo entre os educadores e estadistas, que compreendam as causas que servem de base para o presente estado da sociedade. Estes cientistas que eu mostrei para vocês no início, eles ficam dizendo que isso tudo tem que o mundo parar, como parou na pandemia, durante, no mínimo, 6 meses. Olha o que eles estão dizendo. Que se parar 6 meses, ainda teremos 10 anos ainda de prazo, segundo eles. É a linguagem que eles usam. Por isso que eu estou pedindo para vocês estudarem e lerem esse material, e escutarem esse material. Você fala, mas para quê? Mas ouça para você entender como as pedras estão falando. Eles disseram que 6 meses parados, o planeta ainda daria 10 anos. Por que eles estão falando isso? Quais são as evidências que essas pessoas têm? Os que têm nas mãos as rédeas do governo não são capazes de dissolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria e crimes avolumados. Estão debalde para colocar as operações comerciais sobre bases firmes. Não existe um que consiga, gente. A miséria está em todo lugar. Nunca aconteceu na história humana o que eu tenho visto agora. Gente, eu tenho ido para tantos países no mundo, gente. Para tudo que é lugar do planeta, Deus tem me enfiado lá para pregar. E eu quero confessar para vocês uma coisa. Eu já me senti muito tentada a não ir mais. E eu não estou falando só da minha idade. Meu próximo aniversário será 63 anos. E eu estou pregando já tem 50 anos, irmãos. Mas pelo tipo de situação que acontece quando a gente prega. Pelo resultado da pregação. Isso me dói terrivelmente. Mas eu não posso consultar meus sentimentos. Eu tenho que continuar indo. Por quê? Porque é isso aí, ó. A ONU não conseguiu resolver uma guerra até hoje. Ela existe só para isso. A Organização Mundial de Saúde nunca conseguiu resolver a situação de saúde de ninguém. Não conseguiu, irmãos. Vamos abrir os olhos. As instituições humanas faliram. Tudo faliu. Me mostra o que funciona. Nós estamos cada vez mais perversos como mundo. Tem mais drogas no planeta, mais crimes, cadeias mais lotadas, uma multidão para fora. Por quê? Porque isso é bíblico. O Senhor Deus disse que o mal chegaria nesse ponto. E eles não têm saída. Ó. Quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa a sua obra. Quem que faz a obra? Quem que faz? Quando o Espírito Santo sair, quem é que vai pegar a obra na mão? É Satanás. O destruidor começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Qual cidade ficará fora? Nenhuma. Haverá algum lugar no mundo que vai ficar fora disso? Nenhum. Avante. Mesmo nas cidades em que os juízos de Deus têm caído em consequência dessa transgressão, não há sinais de arrependimento. Avante. Os bares ainda estão abertos e muitas tentações são mantidas diante do povo. Eu estou colocando o local onde está escrito isso, para que depois vocês vão ficar com esse material para vocês, né? E vocês podem acessar. Eu vi que nas últimas vezes que tivemos aqui, nas anteriores, nós tivemos mais de 50 mil visualizações, 75, 85 mil visualizações nos materiais que vocês produzem aqui, porque o que eu vim fazer foi o que vocês pediram. Então é vocês que estão produzindo. Esse material vai ficar na mão de vocês.
Então estão aí os textos, não tem material que sou eu que estou falando. Está aí o material para vocês verem. Vocês podem ter, porque isso aí é para você. Ó. O fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Tudo que puder ser abalado, há de ser abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com as iniquidades das pessoas e à luz da verdade que elas tiveram. Como é que serão os juízos? Serão de acordo com o quê? Com a iniquidade do local. Com a iniquidade do local. Avante. Tudo está se abalando. Você que é adventista do sétimo dia, a igreja de Deus, consegue perceber. Você consegue notar e entender a sua parte nisso. Qual é a parte dos seus filhos? Isso tem a ver com seus filhos, tem a ver com a sua casa, com o bebê que está nos seus braços. Você tem que pensar nisso. Olha isso aqui. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Irmãos, nós tivemos no planeta Terra mais catástrofes em 2025 do que toda a história do planeta Terra. E eu vou mostrar para vocês agora isso de manhã. Nunca aconteceu isso, não há registro. Quando o pessoal diz assim, ó, este furacão foi igual de 1940 e poucos. Esta inundação foi igual de 1960. O que aconteceu em 2025? Não existe nada que possa ser comparado. E eu vou mostrar onde eles escreveram isso. Sem precedentes. Lembra da pandemia? Dá uma olhadinha nisso daqui agora. Após a pandemia, parece-me, eu não posso afirmar, mas me parece que a pandemia foi um marco para profecias. Olha o que aconteceu após. 2021, Chernobyl 2.0, lembram disso? Fevereiro de 2021, eu sei que isso sai da nossa cabeça. Terremoto na Turquia, olha lá, fevereiro de 2023. Avante, terremoto na Síria, depois de 12 anos de guerra, um desastre sem precedente. Já estava todo devastado pela guerra, olha ainda o que aconteceu, que acabou com o país, 2023. Avante, Recife, maio de 2022, gente, eu moro ali. Todo ano é um sofrimento terrível. É uma multidão que perde as casas. Eles ficam sem nada. Irmãos, a gente tem que sair correndo atrás para poder dar um cobertor, para poder dar uma blusa, dar qualquer coisa. Não tem o que fazer. A água sobe, porque eles estão no nível do mar, a água sobe, leva todas as casas, leva tudo. Irmã, sabe o que é tudo? Tudo, tudo. Os bichinhos ficam sem nada assim. E tem que ficar feliz que ainda tem a vida. E a gente fica correndo, pega as roupas, pega tudo que tem e a gente dá. Porque não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode dar é comida e roupa. Né? E aí eles tentam levantar um fogão depois, alguma coisa. Avante, olha isso aqui agora. 2023, desastres naturais, atende o quê? Leia aqui. 93% dos municípios nos últimos 10 anos. Olha isso. Olha isso. Mais de 4,2 milhões de pessoas tiveram de deixar as próprias casas. Vocês sabem o que é isso? Você está na sua casa. Isso não tem te acontecido. Mas tem acontecido com uma multidão de gente. Olha isso aqui, incêndio em Lahaina, lá no Havaí. O que mais? Olha isso aqui, seca no Nordeste, Alagoas, 2023. Avante, dá uma olhadinha nisso aqui agora, presta atenção. Olha lá, inundações generalizadas em Hong Kong após chuva mais forte registrada desde 1884. Avante, dá uma olhada agora. Pernambuco, 9 de 2023. Dá uma olhada nesse chão. Cerrado deve perder 1/3 da água nos próximos anos e corre o risco de secar. Espera aí, Cerrado? O Cerrado acontecendo é o Cerrado. Onde não tem como acabar a água. Onde se pensa que a água não acaba. Eu não estou falando do Agreste, eu estou falando do Cerrado, que está acabando a água, não tem mais. Nós moramos no Cerrado, lá no Nordeste. Nós moramos em cima de uma montanha, gente, e a gente cede água para os vizinhos. A gente passou canos por baixo assim e solta águas por eles, porque na nossa terra tem 3 fontes de água. E a gente passa para eles. Vocês não têm ideia. Este ano, nós precisamos, ano passado, de fazer os alunos tomarem banho em 1 minuto. A gente ficava com o telefone olhando, deu 1 minuto, porque senão não ia ter água para o outro aluno tomar banho. Isso é uma realidade. Estou lavando roupa com um pouquinho de água. Por quê? Porque é verdade, isso aí está acontecendo mesmo. No Cerrado, lá em cima da montanha, onde não deveria acabar a água. Ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, em 2023. Olha isso, gente. Avante. Inundação em Santa Catarina, 2023. Avante. Barragem na Líbia, história interna. Após forte tempestade. Olha aí. Por que eu estou mostrando isso para vocês? É porque não é num lugar só. É no mundo todo.
Terremoto em Marrocos. Nunca aconteceu como agora. Nunca tivemos tantas situações climáticas ao mesmo tempo. Olha aqui, ó, terremoto de magnitude 6,3 aonde? Afeganistão. Deixa feridos, milhares de feridos, diz Talibã. Olha lá. Claro que as notícias não chegam tão claras. Seca no Amazonas. Seca no Amazonas. Você já tinha ouvido falar disso? Pois aconteceu agora. Nós estamos aí há 2 anos dessa situação, no lugar onde não acabava. Olha o Rio Negro, dá uma olhada no Rio Negro, que era cheio. Isso é o Rio Negro, gente. Essa é uma foto do Rio Negro. O que te leva a pensar sobre isso? O que te leva a imaginar? Avante, ondas de calor como nunca aconteceram na história da Terra. Olha avante, para que você possa ver aqui. Ó. Olha aí, frio extremo no Brasil em 2022. Só que, em comparação a isso, calor extremo no Brasil. Extremo frio, extremo calor. Como nunca aconteceu. Uma quantidade tremenda de gente morreu por causa desse calor aí. Maior da história, temperaturas mais altas já registradas na história. Olha aqui as temperaturas, gente. Isso daqui foi um post que eu copiei da internet para trazer para vocês. Olha aqui, ó. Dá uma olhada para que você veja. Que tal? Você se lembra que a profecia dizia que ia fazer o quê com a temperatura do mundo? Só que você não será atingido. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus, por quê? Porque eu tenho que estar... Por que Deus está me protegendo? Por que está protegendo você? Porque os outros dependem daquilo que Deus está dando para nós. A razão não é porque nós somos mais queridos. É porque nós temos uma responsabilidade diante do mundo. Deus está protegendo você por causa dos outros. Avante. Fissura na Islândia. Gente, olha lá, em 2023. Avante agora. Fissura de 15 quilômetros, cortou lá. Dá uma olhada ali. Crítica ao meio, olha lá. Avante. Afastamento das placas tectônicas. Acabou com um país, virou ali um pedaço imenso que acabou com o local. E em 2024 e 2025, o que aconteceu? Meu bem, pode me colocar aquele outro vídeo? Você vai ver agora o que aqueles cientistas colocaram, porque eles pegaram do mundo todo, que essa serva aqui não teve condição de fazer isso. Precisa ter muito dinheiro para pegar isso, o que eles pegaram. Mas vocês vão ver o que eles colocaram. O que eles descobriram, o que eles trouxeram ao mundo. E quando eles trouxeram isso, o cientista, o principal, chorou na frente das câmeras, disse, parece que era alguém pregando, ele dizendo, gente, o que nós vamos fazer? Você ouviu isso, irmão? Eles chorando. Você viu, Tiago? Vocês têm que assistir isso até o final, porque ali o cientista chora na frente da televisão e ele diz, por favor, alguém faça alguma coisa, nós não sabemos mais o que fazer. Pode colocar, meu benzinho? Pode colocar já aí para que você veja. Ali eu mostrei até 2023, mas observa isso aqui agora. E eu queria que seus olhos fossem capazes de acompanhar a quantidade de situações que foram trazidas diante do mundo. E Deus diz que é o poder refreador dele sendo tirado e Satanás colocando a mão. Olha isso. Vocês percebem que todos os países do mundo em catástrofe. Eles perguntam, e o que virá depois? Qual vai ser o próximo passo? Eles disseram. E ao perguntar, ao fazer essa pergunta, eu pergunto para você, qual é o próximo passo após isso? O que a profecia diz que vai acontecer após isso? Que quando o mundo fosse abalado, o alto clamor aconteceria no planeta todo. Que o povo de Deus que estivesse preparado iria abrir a boca e falar para salvar ainda alguns. É você a pessoa que Deus está preparando para na hora pior da história da Terra levantar e abrir a boca e fazer funcionar? Olha lá, em 2024. Gente, isso daqui é um pedacinho de uma reportagem.
Leia isso. Em 2024, o mundo foi marcado por tragédias, com o maior desastre das enchentes na história do Rio Grande do Sul e outros eventos climáticos extremos, como furacões, olha lá, etc., e incêndios florestais. Além disso, a guerra na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio e o aumento de deslocados e mortes por conflitos armados contribuíram para um ano de sofrimento global sem precedentes. Sem o quê? Nunca teve nada igual, sem precedentes. Com um estudo indicado de 200 mil mortos e 117 milhões de deslocados em decorrências do conflito. Gente, você não foi deslocado, você não sabe como é isso. Você não precisou deixar sua casa, você não tem ideia como é não ter onde colocar a cabeça do seu filho. Mas quantos milhões foram, gente? Quantos foram deslocados? E o Senhor Deus disse que essa tragédia acontecerá no mundo todo. Olha isso aqui. Estamos vivendo a era do desespero humano. Irmãos, sabe qual é o próximo prognóstico para os próximos 5 anos? Todo mundo prestando muita atenção. Que os próximos 5 anos, o novo normal será nossos filhos serem autistas. O novo normal será ser autista e desenvolver TDAH. Por quê? Por que você acha que isso está acontecendo? O novo normal. São tantos os casos que já se espera que todas as crianças entrem nessa situação. A quantidade de medicamento que está sendo produzida para esperar essa situação. É medicamento que vai resolver? Responda para mim. Não. Olha isso aqui agora. Doenças emocionais ao extremo, como nunca aconteceu na história da Terra. Como alguém com doença emocional vai poder enfrentar esses momentos? Não tem como. Só Deus. Por isso, quem é que tem Deus? Quem é que tem esse Deus para oferecer para o mundo? Nós que estamos brigando entre nós. Você entende isso? Que Satanás quer tentar tirar de nós a chance de fazer dar certo. Que quer trazer no seu povo, semear discórdia e problema para a gente não estar forte. Sabe qual a primeira coisa que o diabo faz para conquistar um povo? Ele divide para depois conquistar. Se o povo estiver unido, ele não consegue. Entendeu isso? Você é objeto de união ou de discórdia? As tuas opiniões são de discórdia ou de união? Olha isso aqui agora, presta atenção. Em todos os lugares do mundo, como nunca aconteceu na história da Terra. Hoje já se encontram todos os 200 e qualquer coisa países com situações de urgência. Leiam isso daqui agora. Isso aqui é um outro pedaço de uma reportagem. O que está escrito? Desastres naturais já causaram mais de 730 bilhões em prejuízos no mundo em 2025. Gente, 730 bilhões acabaria com a fome em um mês no planeta todo. Se nós pegássemos e tivéssemos na mão 730 bilhões, nós acabaríamos com a fome num mês no planeta todo. O planeta todo estaria bem durante um mês. Mas foi gasto no quê? Relatórios descrevem que incêndios florestais, tempestades e terremotos seguem impulsionados pelas mudanças climáticas. Vocês acham que é mudança climática? São as mudanças climáticas que estão fazendo isso? Vocês acabaram de ler. Quando Deus tira a sua mão, quem que toma na mão as coisas? Vocês acabaram de ler. Vocês acabaram de ver. Avante, olha isso aqui agora, presta atenção. Gente, isso daqui me fez pensar também, porque não fui eu que criei isso, obviamente, e um pastor me mandou e me pediu para entender isso daqui. Irmãos, olha só. Quando acontece um problema, um colapso num estado, num local, não é só o fato de alguém ficar sem a casa. Há um impacto educacional, há um impacto emocional naquela pessoa. Há um impacto não é só financeiro, há um impacto espiritual, há ódio, há raiva, medo, que segue a vida desta pessoa por muito tempo. Há um impacto no governo, o governo perde dinheiro, o governo tem que ajudar e etc. Existe uma série de situações. Mas o principal é o que dali vai acontecendo. Quais são as situações que vão sendo geradas daquele problema? Vocês entenderam? Quando acontece uma enchente, vocês sabem como fica a água para beber depois disso?
A quantidade de doenças que vem após a enchente. Um terremoto. O que acontece? Não é só perder a casa. Este quadro mostra todas as misérias, que não só econômicas, mas emocionais e espirituais, e a influência que uma catástrofe causa no mundo. Agora, imagine uma atrás da outra, ano após ano. O que acontece com esse país e com essa gente? Nós temos pessoas hoje com mais problemas emocionais do que nunca tivemos na história da Terra. Causados por quê? Medo, angústia, sofrimento, falta de ajuda, falta de Deus, e uma série de coisas. Avante, olha isso daqui. Segurando os 4 ventos. Tem os anjos segurando os 4 ventos. Para não soprar a última grande batalha. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Por favor, em nome de Deus. Crianças, abram sua Bíblia em Apocalipse 7 também. Peguem a Bíblia de vocês, abram para que você vejam. Apocalipse 7, por favor. Para que a gente termine com chave de ouro, para que você entenda o que Deus vai fazer. Apocalipse 7. Por favor, em nome de Jesus. Apocalipse 7. Abriu. Abriu e Apocalipse 7. Deu? Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do colega, mas abre, por favor, para que você veja. 7. Abre em Apocalipse 7 e você vai ter a informação que agora a gente vai ter aqui. Verso 1 diz assim: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Quais são os 4 cantos da terra? Norte, sul, leste e oeste, né? Retendo os 4 ventos da terra. O que são ventos na profecia? Guerras. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fala, não, aí está claro que tem anjos segurando para não acontecer uma guerra. Como que eu sei que Apocalipse 7, verso 1, não é a primeira nem a segunda guerra mundial? Eu sei que é a terceira. Como que eu sei isso? Tem anjos segurando para não acontecer a terceira. Como é que eu sei que é a terceira de que está falando aí? Não é nem a primeira nem a segunda. Porque ia acontecer aonde? Em toda a terra. Tem mais um detalhe, excelente. Tem mais um detalhe. Na primeira e na segunda guerra que teve, conseguiu acabar com árvores, com mar. Conseguiu? Qual tipo de guerra consegue acabar com árvores e mar, tudo junto? Que tipo de guerra? Nuclear. Você acha que o que impede esse povo de tocar a mão e não colocar o dedo lá? E não acabar com um lugar? O que vocês acham que impede? Quem que impede eles? Os 4 anjos. Mas o que é dito aqui? Vai lá lendo. Vai lá. Verso 2. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem o mar, nem as árvores, até que tenham 100 lados nas testas os servos do nosso Deus. Espera aí. Era para segurar até alguma coisa acontecer. Qual é essa coisa que ia acontecer? Selamento. Os servos de Deus, sim ou não? Não tem servos de Deus só aqui dentro da igreja. Deus tem servos dele nas outras igrejas? E eu estou impressionada com a quantidade de gente tão boa que Deus tem nas outras igrejas. Gente de um coração maravilhoso, que são leais ao que sabem. Que quando a gente mostra, ficam impressionados. Nossa, que coisa mais maravilhosa, que fantástico isso, que coisa tão preciosa. Eles têm um desejo muito grande de entender tudo o que temos. Na hora que esta mensagem for pregada, eles são os primeiros a vir. Deus irá selá-los ou não? Sim. Tá bom? Então veja. Quando a Bíblia diz assim, até selarmos na fronte, é sinal que na hora que selar a fronte, o que vai acontecer? Vão soltar os ventos. Por isso aquele texto que você viu antes, dizendo assim, haverá um momento tão duro nessa terra como nunca aconteceu antes na história. Que nenhuma imagem, nada nesse planeta consegue vir. Olha lá, o anjo dizendo, na hora que for selado, solte os ventos. Você sabe o que tem no coração humano?
Você não rouba, você não mata, você não machuca ninguém. E eu louvo a Deus pela sua vida. O mundo só não está pior porque você existe. Você luta para fazer o certo, você luta para acordar cedo para o trabalho, você luta para comer direito, você luta para vestir-se de forma correta, você luta para não judiar dos seus irmãos. Eu sei que você luta. Eu sei que você luta. Por isso o mundo não está pior. Mas sabe por que você é assim? Por que você está lutando para fazer o certo? Porque o Espírito de Deus ainda está em você. Você não está fazendo isso porque sua mãe e seu pai te ensinaram. A educação ajuda, mas o que te ajuda o ser humano é o Espírito Santo. Entendeu ou não? Agora presta atenção. Na hora que for retirado o Espírito Santo do mundo, adivinha o que vai acontecer com os seres humanos? O que vai acontecer com as pessoas daqui? Eles vão deixar de ser gente. Eles vão deixar de ser gente. Por isso que no final do grande conflito diz que nós viveremos e falaremos com demônios aqui na Terra. Seres humanos terão se transformado em demônios. Está escrito no final do grande conflito. Durante esta semana nós vamos ler esse texto. Leia ali, ó. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, é uma partezinha de Ezequiel. Na segunda vez que eu vim aqui, eu expliquei isso para vocês. Ezequiel, capítulo 8 e 9. Fazei chegar os intendentes da cidade, com cada um com suas armas destruidoras na mão. Deus tem um jeito... Gente, Deus tem uma conta com o planeta Terra. Vocês acham que quando alguém aborta uma criança, ela está resolvendo isso? Meu corpo, minhas regras. Primeiro, porque o corpo não pertence à pessoa, né? Nós somos de quem? De Deus. Mas imagina, aquele bebezinho é de Deus, gente. Quantos bebês são jogados fora? Nós temos uma conta com Deus. A quantidade de gente que oferece droga para alguém tem uma conta com Deus. Quem oferece a droga, gente? A quantidade de remédios que o pessoal não quer curar. O mundo não quer curar, quer construir remédios para ganhar seu dinheiro. E, aliás, eu preciso te fazer uma pergunta, querido irmão e querida irmã. Vai chegar a hora que você não vai poder comprar e nem vender? Sim ou não? Então, como que você vai fazer se você for dependente de remédios? É preciso resolver antes? Sim ou não? E tem jeito de resolver antes. Tem jeito. Esta é a grande fala da igreja de Deus, é essa. Deus tem um jeito de resolver os problemas de sua igreja antes que venha o dia mau. E é por isso que nós estamos aqui, para abrir esses textos com vocês. O Apocalipse mostra que antes dos ventos serem soltos, haverá um assinalamento ou selamento do povo de Deus nessa terra, pela graça e pelo poder do Senhor. Olha lá, o tempo do selamento, leia aí agora o texto de Primeiros Escritos. O tempo do selamento... O que diz? É muito o quê? Espera aí. Deus está esperando selar para soltar os ventos. Mas o tempo do selamento é? Mas quanto curto? Muito curto. O que significa isso? Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é tempo de fazer firme a vossa vocação e eleição. Leia aí. Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Sentimentos errados, irmãos. Desviando a nossa cabeça do que deveríamos estar pensando. Desviando a nossa mente do que deveria estar dentro do nosso coração nessa hora. Olha lá. E o Senhor Deus vai ter que peneirar a sua igreja, sim ou não? Sim. E se eu disser para vocês que já estamos vivendo no tempo do peneiramento? Olha o que ela disse. Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Quando que vai começar a sacudidura? Agora. Por isso é tão difícil. E quem faz esse trabalho? É Deus, não é a gente. Avante, olha lá. Ao ser o povo de Deus selados em sua testa, e não se trata de um selo ou sinal que você possa ver, mas uma fixação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar, o que vai acontecer? Estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Na verdade, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para nos advertir, a fim de sabermos o que virá. Essa quantidade de juízos que estão acontecendo na Terra é mostrando que o selamento está acabando. Irmãos, eu vou ser bem honesta com vocês, o selamento está acabando. Não tem que esperar ele começar. Está acabando. Como é que a gente sabe? Pelos sentimentos que a gente está vendo entre o povo de Deus. Avante.
Estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus, calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. Tem gente que se opõe à verdade só por se opor, porque não gosta de ouvir. Mas o que o Senhor Deus diz? Vai enfurecer mesmo alguns. A verdade vai enfurecer alguns. Ficarão enfurecidos, com raiva, com ódio, e nem sabem por quê. Avante. Olha lá, o livro Eventos Finais, na página 135 a 148, traz os seguintes enganos que serão usados por Satanás e os demônios nos últimos dias. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês querem saber o que está escrito ali, sim ou não? Se eu mostrar para vocês que não foi eu que escrevi, vocês vão aceitar? Olha o que diz. Falsos reavivamentos nas igrejas que não aceitarem a verdade presente. Está escrito lá nesse livro. O que é a verdade presente? A verdade para esse tempo. Falsos reavivamentos. Falsos reavivamentos. O que mais? Verso 2. Cultos e reuniões religiosas acompanhados de gritos e músicas com baterias e danças. Eu só copiei e trouxe para aí. Avante. Anjos maus aparecerão e conversarão com pessoas. Anjos maus. Satanás personificará Cristo. Você consegue distinguir o falso do verdadeiro? Se não conseguir antes, lembra da hiperrealidade? Se não conseguir responder, observar antes, você não vai conseguir na hora ver. Não vai. Por isso que Satanás está tentando enganar a nossa cabeça. Isso é muito sério. Avante. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Satanás vai imitar. Não tem jeito, gente. Ou você sabe bem a Bíblia, sabe como que deveria ser? Pensa que ela já saiu da sua mão. Tenta lembrar de tudo que você sabe nela. Se você está seguro com isso. Se você tem segurança com o que sabe. Vê lá, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Olha isso aqui, gente. Leia aí. Leia aí. Meu bem, vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está trabalhando com todo o poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo e fazer com que calquem aos pés o Filho de Deus. Você é de Cristo, ele está lutando para tirar você de Cristo. Leia. Gente, essa frase aqui não é minha. É de um pastor evangélico. Eu fui buscar nas igrejas evangélicas o que eles estão dizendo de agora. Lê isso aí. Quando uma igreja coloca em uma faixa escrito, venha receber sua bênção. Quando um carro de som passa dizendo, venha receber o seu milagre. Ou quando um pastor diz na televisão, venha receber a sua cura. Eles estão explicitamente gritando, a mensagem da cruz não é atrativa. Precisamos oferecer algo em troca. Outro pastor evangélico. Presta atenção. Não, esse ainda não é. Um pouquinho das taças da ira de Deus já tem tido permissão para cair sobre a terra e o mar, afetando os elementos da atmosfera. As causas dessas condições incomuns estão sendo investigadas, mas inutilmente. Neste tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra. E as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Olha para cá, presta atenção. Enquanto a obra de pregação está acontecendo, está caindo sinais lá fora, um atrás do outro, e Satanás está lutando para acabar com a igreja. Por que ele está lutando para acabar com a igreja? Porque a única coisa que ele tem é medo da igreja. Ele tem medo de você. Tem medo do que Deus é capaz de fazer com você, por isso Deus te chamou para a igreja. Deus te chamou para a igreja por causa disso. Olha lá, lê isso aqui. Estamos vivendo um tempo que milhões dos chamados evangélicos nem sequer conhecem o evangelho. Quem falou isso? Paul Washer. É um evangélico. Está havendo um despertamento no mundo evangélico, gente. O mundo evangélico está despertando. Eles estão percebendo. Olha esse outro aqui. O falso evangelho faz com que o corpo se sinta confortável acreditando que é ovelha, enquanto continua rolando na lama. É uma frase evangélica.
Avante, olha isso aqui agora. Me diga o que ocupa a sua mente e eu te direi quem é o teu Deus. É uma frase evangélica, irmã. Isso não é da senhora White. Foi um pastor que disse isso. Me diga o que ocupa a sua mente. Eu te direi quem é o teu Deus. Quais são as coisas que ocupam sua mente? Com que sentimento entrou aqui hoje? O que você espera sair daqui com qual sentimento? Avante. O evangelho é isto. Olha, Timothy Keller, dá uma olhada nisso aqui. O evangelho é isto. Somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que poderíamos sonhar. É isso que é o evangelho, gente. Avante, olha isso aqui agora. Senhor, dá uma olhada nessa frase de Spurgeon. Senhor, limpe a sua igreja de todo o lixo e baboseira chamado entretenimento que o diabo impôs sobre ela e traga-nos de volta aos métodos apostólicos de evangelizar pecadores. Como é que é o jeito de evangelizar pecadores, irmãos? A maior parte de nós, irmãos, pregadores, nunca seríamos chamados para pregar se fosse no início do tempo de Lutero. Porque pregamos ainda coisas muito doces, muito fáceis, que a gente luta para agradar seres humanos. E eu entendo, porque é mais fácil. Avante. Leia isso aqui. O problema dos crentes de hoje é que estão sendo doutrinados por músicas e não pela palavra de Deus. Steven Lawson. Se você não é corajoso para pregar as verdades bíblicas, então você não deve pregar. Qual deve ser o conteúdo do que devemos pregar? Se você pegasse a palavra de Deus na mão, sabendo de tudo isso que está acontecendo hoje, o que você pregaria? Olha lá, David Wilkerson, presta atenção. Gente, presta atenção. Não culpe Deus por não ouvir suas orações, se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Se Jesus não te mudou, então o Jesus que você conheceu não é o Jesus da Bíblia. Outro evangélico. É sério ou não, gente? A pregação do evangelho moderno criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. Outro evangélico. Leia isso aqui agora. As únicas pessoas que querem mudar o evangelho são aquelas que não são mudadas por ele. Sim ou não? É isso, gente. Essa é a realidade. Queridos irmãos, durante essa semana nós vamos abrir a Bíblia para estudar isso. Como é que Deus vai poder purificar a sua igreja? O que é a identidade adventista? Como é que a gente pode implantar essa identidade nos filhos? Como é que isso pode acontecer dentro da nossa casa? Leia isso aqui agora. Quando uma igreja... Gente, leia, por favor, vamos ler junto comigo. Quando uma igreja afrouxa os padrões do evangelho para obter mais membros, quando uma igreja não prega sobre santidade, sobre o que significa ser um verdadeiro convertido, ela fica cheia de pessoas contrárias à palavra de Deus. É verdade mesmo. Por que temos pessoas contrárias à palavra de Deus? Porque tentamos agradar pessoas. Irmãos, eventos, os últimos eventos da história da Terra. Aí estamos vivendo no fim da graça. A próxima coisa, depois disso, há 5 anos, quando eu vim aqui, não era essa realidade, hoje é. A chuva serôdia está caindo em profusão na Terra, gente. Ela já está caindo. A chuva serôdia está caindo no planeta. Você tem que estar com o seu vaso limpo para recebê-lo, para lotar. Você não vai conseguir sem a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? É o último tanto do Espírito Santo na Terra. É a última vez. Porque vai sair de um grupo e vai entrar em outros. Vocês entenderam ou não? Vai sair de quem não quer e vai entrar em quem quer. Entendeu ou não? Olha bem, nós estamos pertinho do alto clamor.
pertinho, porque as inundações, as catástrofes mostram que chegou a hora de começar a falar e Deus trabalhará com o seu povo, tá? Depois disso, decreto dominical, que será muito rápido esse tempo aqui, ó. Muito rápido. Fim da graça. Último selamento. Isso aqui é muito sério, queridos. E o Senhor Deus há de fazer. Irmãos, se tem algo que me motiva ainda nesse planeta, que eu ainda penso que vale a pena permanecer aqui, é a nossa igreja. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que não desista. Não desista. Você está no caminho certo. Mas refaça a sua história. Analisa. Veja o que falta. Perdoe quem precisa ser perdoado. Seres humanos erram. Analise suas emoções, tira o que não presta. Não permita que Satanás semeie miséria e nem permita que Satanás arranque de você a sua chance de estar envolvido na única coisa que é suprema atenção de Jesus nessa terra, sua igreja. Aqui está o que Deus tem. Aqui está o que Deus precisa. Deus fará o que precisa na sua casa. Deus fará o que precisa na sua história como povo. Esta é a igreja de Deus, irmãos. Este é o povo do Senhor. Vocês são o povo do Senhor. Nós somos o povo do Senhor. O hino que eu gostaria de terminar todos os dias é esse que vamos cantar. Um hino que fala vencedor a cada dia. Qual é a porção de vitória que Deus quer que você tenha hoje? Qual é a porção de vitória que Jesus espera que você tenha? Você veio para a igreja. Alguns não quiseram vir, mas você veio. Se você veio, é para você a vitória. É para você o poder de Deus. Quer cantar junto? Vamos ficar em pé e cantar esse hino. Vencedor a cada dia. Vencedor a cada dia. Vencedor a cada dia. Que o Senhor Deus possa fazer a obra que Ele pensou em nós. Possa nos encher de bênção, poder e misericórdia. Vencedor a cada dia. Humildemente vencedor, cada dia eu sou. Em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra ti, com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente. Vencedor, cada dia eu sou. Cada dia, por tua graça, até tua volta, vencedor, eu sei. Amém. O Senhor diz que uma igreja vai vencer, e essa é você. Não perca a tua vitória, ela já existe. Foi prometida por Jesus. Que hoje seja o dia de expulsar as coisas que não são dele. Você aprende de Jesus, não do inimigo. Aprenda as coisas de Jesus. E eu não estou falando só da Bíblia. Sentimentos. E nós vamos nos ajoelhar agora diante do Senhor e pedir a Ele que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ajoelhar. Santo Deus e amado Pai Celestial. Nós, como seres humanos, muitas vezes ficamos cansados desse mundo, das misérias e tragédias. A gente não quer nem ver isso, Senhor. Mas o Senhor tem visto isso durante 6.000 anos, de forma crescente. E o Senhor já sabe que vai piorar muito, Senhor. Deve doer muito no teu coração, não só ver as tragédias, mas a multidão de pessoas que entram para a eternidade sem solução.
E elas não entraram para a eternidade sem solução, porque o Senhor não mandou informações para elas. O Senhor mandou. E o Senhor mesmo explica que os lugares mais atingidos são por causa da iniquidade do local. Eu lhe imploro em nome de Jesus a tua misericórdia. Nos use para ajudar estas pessoas, Senhor. Não permita que Satanás nos distraia e encha nosso coração de sentimentos que não são teus, a ponto de serem substituídas as tuas misericórdias e amor por ódio e afastamento, preconceitos, etc. Eu rogo a ti, Senhor, que não permita que paremos por nada deste mundo. Pai Celestial, te levanta na tua igreja, que a tua igreja tenha a tua identidade, Senhor. Que a tua igreja tenha a tua identidade, Pai Santo. Eu rogo em nome de Jesus, aquele Jesus que deu a vida por essa igreja. E eu sei que o Senhor está visitando todas as igrejas evangélicas, o Senhor está visitando todas as igrejas do mundo. Aonde tiver alguém que ainda clama pelo teu nome, tu ali estás para tentar trazer, antes que os 4 ventos sejam soltos. Pai, durante esta semana vamos estudar e eu lhe imploro que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a passar as coisas, Pai de amor, que o Senhor tem para esta igreja. Tenha misericórdia, eu lhe imploro, Senhor. Que o Senhor me ajude a fazer o que eu tenho que fazer. E que em nome de Jesus aqui haja libertação total e completa para o louvor do teu nome. Que em nome de Jesus o Senhor faça não só a reestruturação por fora, Senhor, mas o Senhor faça por dentro. Mais uma vez eu coloco diante de ti, Senhor, a Duda e todas as crianças, os jovens dessa igreja. Mais uma vez, Senhor, a gente já não consegue mais orar sem lembrar destes nomes. Eu te agradeço, Senhor, por tê-los dados a nós. Obrigada, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada. Então eu te peço em nome de Jesus, nos ajude que ninguém se perca, Senhor, que nenhum se perca, nenhum, Senhor, em nome de Jesus. Em tuas mãos coloco agora os horários sagrados do teu sábado, que nossas conversas sejam para o teu louvor. Que as nossas conversas, Senhor, Satanás não tenha poder sobre a nossa língua, a nossa boca, nosso coração. Que seja o Senhor, que sejamos inundados de discernimento e amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que tenhamos um restante de sábado abençoado.